Olá, meus queridos amigos! Hoje quero começar com um alerta muito importante. Algo que pode mudar completamente a forma como vocês enxergam o envelhecimento. Vocês sabiam que, conforme os anos passam, a primeira parte do nosso corpo que começa a dar sinais de fraqueza não são os braços, nem mesmo as costas, mas sim as nossas pernas? Isso mesmo! São as pernas que começam a falhar primeiro. E quando elas perdem força, não se trata apenas de sentir mais cansaço ou se mover um pouco mais devagar. Estamos falando de algo muito mais sério: a perda da nossa independência. Imaginem a seguinte situação: ter dificuldade para subir as escadas da própria casa, lutar para se levantar de uma cadeira ou, o pior ainda, sofrer uma queda que pode alterar completamente a vida de vocês. É assustador, não é? Mas aqui está a boa notícia: não precisa ser assim. Vejam. As pernas funcionam como a base de sustentação do nosso corpo, exatamente como os alicerces de uma casa. Quando a fundação está sólida, tudo que é construído sobre ela permanece firme e estável. Hoje vou apresentar para vocês 3 alimentos extraordinários que vão ajudar a manter suas pernas fortes, flexíveis e completamente capazes de carregá-los através de todas as aventuras da vida. Fiquem comigo, porque esses alimentos não são superalimentos raros ou caros. São simples, fáceis de encontrar e cabem no orçamento de qualquer pessoa. Vocês podem começar a incluí-los nas refeições hoje mesmo. E eu garanto que, se seguirem esses conselhos, vão começar a notar a diferença em apenas algumas semanas. E sabem o que é ainda melhor? Guardei o alimento mais poderoso para o final. Este não apenas fortalece as pernas, mas também beneficia a saúde do cérebro e coração. Acreditem, vocês não vão querer perder essa informação. Mas antes de mergulharmos no assunto, deixe-me perguntar: vocês têm sentido que suas pernas não estão tão fortes quanto costumavam ser? Talvez subir escadas tenha se tornado mais desafiador? Ou o equilíbrio não seja mais o mesmo de antes? Se a resposta for sim, então chegaram ao lugar certo. Este vídeo é exatamente o que vocês precisam. Vamos fazer uma promessa para nós mesmos e para aqueles que amamos: permanecer fortes, ativos e livres. Estão comigo? Então, vamos começar. A partir dos 45 anos, nosso corpo passa por um processo natural chamado sarcopenia, que é a perda gradual da massa muscular e da força. E aqui está a parte chocante: esse processo acelera significativamente após os 65 anos. A partir desse ponto, perdemos cerca do 2% da nossa massa muscular a cada ano, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que as pernas são as primeiras a sofrer com esse declínio. Por que isso acontece? Porque elas contêm os maiores e mais utilizados músculos do nosso corpo. Todos os dias, nossas pernas trabalham incansavelmente, nos carregando a cada passo, a cada movimento que fazemos. Elas estão constantemente sob pressão, como os alicerces de uma casa, fazendo todo o trabalho pesado. Deixe-me dar um exemplo. Simples, pense nos músculos como uma conta bancária. Quando éramos jovens, nosso corpo constantemente fazia depósitos de força e resistência nessa conta. Mas conforme envelhecemos, o corpo começa a fazer saques. E como as pernas são as mais utilizadas, são o primeiro lugar onde esses saques aparecem. No início, é sutil. Vocês podem notar que as pernas ficam mais pesadas ao caminhar em subidas, ou se pegam segurando no corrimão para manter o equilíbrio. Mas com o tempo, essas pequenas mudanças se tornam maiores. Atividades que antes eram prazerosas, jardinagem, dança, brincar com os netos, menos começam a parecer mais desafiadoras. Ainda mais preocupante é o fato de que, quando os músculos das pernas enfraquecem, não se trata apenas de desconforto, mas de segurança e independência. Pesquisas mostram que pernas fracas estão diretamente relacionadas a um maior risco. E para nós, que já passamos dos 55 anos, uma queda séria pode significar meses de recuperação dolorosa, ou algo ainda pior. Na verdade, as quedas são a principal causa de mortes relacionadas a lesões entre pessoas com mais de 78. É uma verdade difícil de enfrentar, mas a boa notícia é que vocês não estão indefesos. A sarcopenia não é uma rua sem volta. Com as medidas certas, é possível reconstruir a força e recuperar o controle. Não importa a idade. Deixe-me contar rapidamente sobre Dona Maria, uma senhora de 74 anos, que lutou contra pernas fracas por anos. Ela havia desistido de caminhar no parque porque seus joelhos pareciam instáveis, e subir escadas era como escalar uma montanha. Mas quando começou a focar em comer os alimentos certos e fazer exercícios simples,
Os resultados foram incríveis. Em apenas alguns meses, ela estava caminhando 2 quilômetros todos os dias e até voltou a dançar forró nas festas da comunidade. Agora quero que vocês reflitam sobre suas próprias pernas. Elas estão tão fortes quanto costumavam ser. Vocês se sentem firmes e seguros quando se movem? Se notaram até mesmo os menores sinais de fraqueza, não ignorem, porque quanto mais cedo tomarem uma atitude, melhores serão os resultados. Então estão prontos para dar o primeiro passo. Perfeito. Na próxima parte, vou revelar 3 alimentos poderosos que vão ajudá-los a manter pernas fortes e flexíveis, prontas para apoiá-los por muitos anos. E acreditem, vão querer ficar até o final, porque o último pode surpreendê-los. Agora que vocês entendem por que as pernas são as primeiras a enfraquecer e hora do agir. E uma das melhores maneiras de fazer isso é nutrir o corpo com os alimentos certos. Alimentos que não apenas reconstroem os músculos, mas também fortalecem os ossos e aumentam a energia. Vamos mergulhar nos 3 principais alimentos que vocês devem começar a incluir nas refeições hoje mesmo. Primeiro alimento: peixes ricos em ômega-3. Os protetores dos músculos peixes como sardinha, atum e cavalinha estão entre os alimentos mais eficazes que vocês podem consumir para manter as pernas fortes e em boas condições. E deixem-me dizer, se ainda não estão incluindo esses peixes nas refeições, estão perdendo uma das maneiras mais simples e poderosas de proteger a mobilidade conforme envelhecem. Por que esses peixes são tão especiais? Porque são repletos de ácidos graxos ômega-3 e não são gorduras quaisquer. São gorduras essenciais que o corpo não consegue produzir sozinho, mas que são absolutamente necessárias. Os ômega-3 agem como o óleo que mantém músculos e articulações funcionando. Suavemente, eles ajudam a reduzir a inflamação, que é uma das principais causas de rigidez muscular e desconforto nas articulações. Além disso, os ômega-3 aceleram a recuperação muscular. Então, seja após uma caminhada revigorante ou, simplesmente, depois de se mover pela casa, os ômega-3 ajudam a reparar os músculos e torná-los ainda mais fortes. Mas isso não é tudo! Os peixes ricos em ômega-3 também são uma fonte incrível de proteína de alta qualidade, que é o ingrediente principal que o corpo precisa para construir e manter os músculos. Cada vez que vocês saboreiam uma porção de sardinha, atum ou peixe similar, estão fornecendo ao corpo exatamente o que ele precisa para reparar e fortalecer os músculos das pernas. É como dar às pernas uma manutenção muito necessária, garantindo que estejam preparadas para apoiá-los dia após dia. Vamos detalhar isso. Imaginem-se sentados para uma refeição com um pedaço de sardinha grelhada perfeitamente temperada. Em apenas uma porção, vocês obterão mais de 25 gramas de proteína, uma dose generosa de ácidos graxos ômega-3 e nutrientes essenciais como vitamina D, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento de ossos e músculos. E coma, um impulso triplo para a saúde das pernas. Tudo em um único prato. E aqui está a melhor parte. Incorporar peixes ricos em ômega-3 nas refeições é incrivelmente fácil. Para o jantar, experimentem assar ou grelhar um pedaço de atum, adicionando um pouco de suco de limão fresco e algumas ervas para realçar o sabor. Para o almoço, preparem uma salada rápida de sardinha e desfrutem com pão integral. E se precisarem de um lanche satisfatório e saudável, atum enlatado com biscoitos integrais pode surpreendê-los. Não é apenas saboroso, mas também altamente nutritivo. Não gostam de cozinhar? Sempre. Sardinha e atum enlatados são tão nutritivos quanto os peixes frescos, além de serem mais econômicos e convenientes. E se realmente não gostam de peixe, não se preocupem. Ainda há opções. Alimentos de origem vegetal, como sementes de linhaça, sementes de chia e nozes, são fontes fantásticas de ômega-3. Ou vocês podem simplesmente tomar um suplemento de óleo de peixe para garantir que o corpo receba os nutrientes necessários. Agora, aqui está um fato que pode fazê-los reconsiderar pular esses ômega-3. Pesquisas mostram que pessoas com mais de 60 anos que consomem regularmente alimentos ricos em ômega-3 experimentam uma taxa 25% mais lenta de perda muscular, em comparação com aqueles que não consomem. Sim, 25%! Isso é revolucionário quando pensamos no quanto as pernas fazem por nós todos os dias. Segundo alimento, laticínios
Os protetores da força alimentos lácteos, como leite, iogurte e queijo, não são apenas deliciosos. São essenciais para manter as pernas fortes e resistentes conforme envelhecemos. Nossos corpos precisam de apoio extra para manter a força muscular e a mobilidade. E os laticínios fornecem dois nutrientes fundamentais que trabalham juntos para dar esse apoio: proteína e cálcio. Vamos começar com a proteína. A proteína é o componente fundamental do músculo. Simples assim. Toda vez que vocês se movem menos, seja levantando, caminhando ou subindo escadas, pequenas microfissuras ocorrem nos músculos. O corpo usa a proteína para reparar essas fissuras, tornando os músculos mais fortes e duráveis a cada vez. O problema é que, conforme envelhecemos, nossos corpos não reconstroem músculos tão eficientemente quanto antes. É por isso que obter proteína suficiente diariamente se torna absolutamente essencial para quem quer permanecer forte e independente. Aqui estão as boas notícias. Os laticínios são uma das melhores e mais acessíveis fontes de proteína de alta qualidade. Vocês sabiam que um único copo de leite oferece cerca de 10 gramas de proteína? E o iogurte grego, ele fornece impressionantes 22 gramas de proteína por porção. É como dar aos músculos uma dose direta e poderosa de força toda vez que consomem. Agora, vamos falar sobre o cálcio. Enquanto a proteína fortalece os músculos, o cálcio foca em manter a densidade e estrutura óssea. Pensem nos ossos como a fundação do corpo. Não importa quão fortes sejam os músculos, sem ossos fortes, eles não conseguirão apoiá-los adequadamente, colocando-os em risco de fraturas e quedas. Mas aqui está o problema. Conforme envelhecemos, o corpo não absorve cálcio tão bem quanto antes. É por isso que garantir cálcio suficiente todos os dias é fundamental. Os laticínios tornam isso fácil. Uma única porção de queijo ou um copo de iogurte pode cobrir uma parte significativa das necessidades diárias de cálcio. A melhor parte, adicionar laticínios às refeições, é simples e prazeroso. Comecem as manhãs com um copo de leite. Ceia integral, desnatado ou sem lactose, se forem sensíveis. Para o café da manhã ou lanches, tomem iogurte grego com frutas frescas e um punhado de castanhas. É delicioso e repleto de nutrientes. Para o almoço ou jantar, polvilhem queijo. Sobre a salada, adicionem a um sanduíche ou desfrutem com biscoitos integrais para um lanche satisfatório e nutritivo. E se são intolerantes à lactose ou simplesmente não gostam de laticínios, não se preocupem. Ainda há opções. Muitos leites vegetais, como de amêndoa ou soja, são enriquecidos com cálcio e são excelentes alternativas. Poucas podem recorrer a cereais fortificados, vegetais folhosos ou suplementos de cálcio para atender às necessidades. Deixe-me compartilhar uma história real rapidamente. Seu Roberto, um aposentado de 71 anos, havia lutado por anos com pernas fracas e dores nas articulações. Por conselho do médico, começou a adicionar mais laticínios à rotina diária. Manteve simples um copo de leite pela manhã e uma porção de iogurte à tarde. Em poucos meses, seu Roberto notou uma melhoria significativa. As pernas pareciam mais fortes, a energia aumentou e ele conseguia caminhar distâncias maiores e subir escadas sem desconforto. Coisas que haviam sido difíceis para ele apenas um ano antes. E a ciência comprova isso. Estudos mostram que adultos mais velhos, que obtêm proteína e cálcio suficientes dos laticínios, têm melhor massa muscular, ossos mais fortes e menor risco de quedas e fraturas. Então, seja um copo de leite, uma tigela de iogurte cremoso ou uma fatia de queijo, pensem em cada porção de laticínio como um investimento na força, mobilidade e independência de vocês. E antes de continuarmos, quero fazer um pedido especial para vocês. Se estão achando essas informações úteis, que tal se inscreverem no nosso canal? Aqui compartilhamos dicas práticas e baseadas em ciência para manter vocês saudáveis, fortes e independentes conforme envelhecem. Não percam os próximos vídeos que podem fazer uma diferença real na vida de vocês. E já que estamos falando sobre fortalecer as pernas, me contem nos comentários. Qual dessas dicas vocês mais se identificaram? Vocês já notaram alguma mudança na força das pernas? Compartilhem suas experiências conosco. Menos adoro ouvir as histórias de vocês. E tenho certeza de que podem inspirar outros também. Terceiro alimento: vegetais folhosos.
os energizadores naturais. Agora chegamos ao terceiro e último alimento que pode transformar completamente a saúde das pernas de vocês. Os vegetais folhosos, escuros. Estou falando de espinafre, couve, rúcula e acelga. Verdadeiros tesouros nutricionais que muitas vezes são subestimados, mas que possuem um poder extraordinário para fortalecer músculos e ossos. Vocês podem estar se perguntando: como uma simples folha verde pode fazer tanta diferença para minhas pernas? A resposta está na incrível concentração de nutrientes que esses vegetais carregam. Os vegetais folhosos são verdadeiras usinas de vitaminas e minerais essenciais, especialmente magnésio, potássio, ferro e vitamina K, todos fundamentais para a função muscular e a saúde óssea. Vamos começar com o magnésio. Este mineral é como o diretor de orquestra dos músculos, coordenando as contrações e relaxamentos que permitem que vocês se movam com facilidade e graça. Quando há deficiência de magnésio, os músculos podem ficar tensos, rígidos e propensos a câimbras, menos algo que muitos de nós experimentamos com mais frequência após os 60 anos. Uma única xícara de espinafre cozido fornece cerca de 25% da necessidade diária de magnésio. É como dar aos músculos das pernas o combustível premium que eles precisam para funcionar perfeitamente. O potássio é outro herói silencioso. Este mineral trabalha em parceria com o sódio para manter o equilíbrio de fluidos nas células musculares, garantindo que elas funcionem de forma otimizada. Além disso, o potássio ajuda a prevenir câimbras musculares e contribui para a transmissão adequada dos impulsos nervosos que controlam os movimentos. Quando vocês incluem vegetais folhosos regularmente na alimentação, estão fornecendo ao corpo uma fonte rica e natural de potássio. Mas não para por aí. O ferro presente nesses vegetais é essencial para transportar oxigênio para os músculos. Pensem nisso. Músculos bem oxigenados são músculos fortes e resistentes à fadiga. Quando há deficiência de ferro, vocês podem sentir fraqueza, cansaço e falta de energia, menos sintomas que muitas vezes atribuímos erroneamente apenas ao envelhecimento, quando na verdade podem ser sinais de que o corpo precisa de mais nutrientes. A vitamina K merece uma atenção especial. Este nutriente é fundamental para a saúde óssea, ajudando o corpo a utilizar o cálcio de forma eficiente. Lembrem-se, ossos fortes são a base para músculos fortes. Não adianta ter músculos poderosos se os ossos que os sustentam estão frágeis. A vitamina K garante que o cálcio que vocês consomem seja direcionado para onde realmente precisa estar, menos nos ossos e dentes. Agora, vocês podem estar pensando: isso tudo soa maravilhoso. Mas como posso incluir mais vegetais folhosos na minha rotina sem que seja chato ou complicado? A resposta é mais simples do que imaginam. Uma maneira fácil de começar o dia com energia é adicionando um punhado de espinafre fresco à omelete matinal. É uma forma rápida e eficaz de dar ao corpo os nutrientes que ele deseja logo pela manhã. Na hora do almoço, experimentem preparar uma salada vibrante de couve, com um fio de azeite de oliva, um pouco de suco de limão e uma pitada de queijo parmesão. É refrescante, deliciosa e carregada de tudo que as pernas precisam para se manter fortes. Para o jantar, vocês podem refogar a selga com alho e uma pitada de sal para um acompanhamento saboroso e saudável. E não se esqueçam de que também podem misturar vegetais folhosos em vitaminas. Combinem espinafre com banana e leite de amêndoa para um lanche refrescante e nutritivo. O sabor da fruta mascara completamente o gosto dos vegetais, então vocês obtêm todos os benefícios sem nem perceber. Aqui está um bônus adicional. Os vegetais folhosos não beneficiam apenas as pernas, eles fazem maravilhas pela saúde geral, ajudando o coração, apoiando a boa digestão e até melhorando a função cerebral. É como ter um superalimento que cuida de todo o corpo. Deixe-me compartilhar uma história inspiradora. Dona Lúcia, uma senhora de 68 anos, lutava há anos contra a fraqueza muscular e câimbras frequentes nas pernas. Quando sua fisioterapeuta sugeriu adicionar mais vegetais folhosos às refeições, ela não estava convencida. Quanto uma simples couve pode realmente ajudar? Pensou. Mas decidiu tentar. Começou adicionando saladas de rúcula aos almoços e misturando espinafre nas vitaminas. Em apenas algumas semanas, Dona Lúcia experimentou uma transformação notável. As pernas pareciam mais fortes, as câimbras desapareceram e ela tinha mais energia ao longo do dia. Agora Dona Lúcia jura pelos seus vegetais diários e chama isso de a melhor mudança que fiz em anos. Ainda se sentem inseguros?
Aqui está um fato que pode mudar a opinião de vocês. Um estudo publicado no Journal of Nutrition revelou que pessoas que consomem regularmente vegetais folhosos têm 35% menos probabilidade de experimentar fraqueza muscular conforme envelhecem. É uma diferença impressionante, especialmente quando consideram como é simples incluir esses vegetais nas refeições. Então, o que está impedindo vocês? Na próxima vez que forem ao supermercado, peguem espinafre, couve ou acelga e comecem a experimentar. Seja refogando, misturando em vitaminas ou adicionando às saladas. Vocês estarão dando às pernas exatamente o que elas precisam para permanecer fortes e estáveis por muitos anos. Com esses 3 alimentos poderosos, peixes ricos em ômega 3, laticínios e vegetais folhosos, vocês agora têm os ingredientes essenciais para pernas mais fortes e uma vida mais saudável e ativa. Mas não parem por aqui, porque ainda há mais que podem fazer. Vou compartilhar alguns hábitos diários simples que vão potencializar os benefícios desses alimentos e ajudar a manter as pernas em excelente forma. Hábitos diários simples para manter as pernas fortes. Agora que vocês conhecem os 3 superalimentos que podem transformar a força das pernas, é hora de falar sobre hábitos diários que podem levar os resultados ainda mais longe. Porque aqui está a verdade. A alimentação é a base. Mas quando vocês combinam com algumas rotinas diárias simples, vão potencializar os efeitos e construir força, estabilidade e resistência duradouras. Primeiro hábito. Movimentem o corpo todos os dias. Não é segredo que manter-se ativo é fundamental para manter as pernas fortes. Mas a boa notícia é que vocês não precisam se esforçar ao extremo. Apenas 25 a 35 minutos de caminhada diária podem fazer maravilhas. Caminhar melhora a circulação sanguínea, fortalece os ossos e mantém as articulações flexíveis. É como dar às pernas uma renovação diária. E, se caminhar não é a atividade favorita de vocês, há muitas outras opções de baixo impacto. Experimentem yoga ou tai chi, ambos são excelentes para construir força, melhorar o equilíbrio e aumentar a estabilidade, que são fundamentais conforme envelhecemos. Até mesmo exercícios leves de resistência, como usar faixas elásticas enquanto estão sentados, podem ajudar a manter a massa muscular e combater a sarcopenia. Aqui está uma dica útil. Tentem programar o movimento logo após o café da manhã ou almoço. É uma maneira fantástica de aumentar a energia e fortalecer as pernas sem fazer o dia parecer sobrecarregado. Segundo hábito, hidratação adequada. Vocês sabiam que a desidratação pode deixar os músculos fracos e cansados? Os músculos precisam de muita água para funcionar adequadamente. E quando não se hidratam o suficiente, as pernas são frequentemente as primeiras a sofrer. Procurem beber pelo menos 8 copos de água por dia. E se são fisicamente ativos ou vivem em clima quente, podem precisar de ainda mais. Aqui está uma dica simples, mas eficaz. Bebam um copo de água logo ao acordar, antes do café ou chá. Este pequeno hábito ajuda a iniciar a hidratação e estabelece um tom saudável para o dia. Terceiro hábito. Descanso de qualidade. A maioria das pessoas não percebe isso, mas os músculos realmente crescem e se fortalecem enquanto dormimos, não quando estamos nos exercitando. O sono é quando o corpo faz sua mágica, reparando e reconstruindo o tecido muscular. Para adultos com mais de 60 anos, obter entre 7 e 9 horas de sono de qualidade todas as noites é vital para a saúde e a força das pernas. Se tem dificuldade para dormir bem, tentem estabelecer uma rotina noturna calmante. Desliguem as telas 1 hora antes de dormir. Tomem um chá de ervas ou leiam um livro relaxante. Melhor sono leva a pernas mais fortes. E esse é um benefício que vale a pena priorizar. A estratégia mais poderosa. Combinando tudo finalmente. A estratégia mais poderosa é combinar esses hábitos diários com os alimentos nutritivos de que falamos. É assim que vocês criam um ciclo vencedor. Atividade diária, hidratação e sono de qualidade, trabalhando lado a lado com peixes ricos em ômega 3, laticínios e vegetais folhosos. O corpo usará todos esses nutrientes para reparar e reconstruir, enquanto os hábitos saudáveis mantêm tudo equilibrado. Lembrem-se, a consistência é o segredo. Vocês não precisam revolucionar toda a vida da noite para o dia. Comecem pequeno, adicione uma porção de sardinha ao jantar. Façam uma caminhada de 15 minutos
após o almoço. Ou troquem o lanche habitual por um iogurte grego com frutas frescas. Cada pequeno passo que dão se acumula e cria mudanças grandes e duradouras. Agora visualizem o futuro forte de vocês. Acordando com energia, caminhando pela praça com confiança, subindo escadas sem hesitação e aproveitando plenamente cada momento com as pessoas que amam. Esse é o poder de assumir o controle da saúde das pernas. Começando hoje, histórias de transformação que inspiram Duxemi. Compartilhar mais algumas histórias que vão inspirá-los. Seu João, de 69 anos, era técnico em eletrônica aposentado e havia perdido muito da força nas pernas. Após anos de trabalho sedentário, ele mal conseguia subir um lance de escada sem ficar ofegante. E havia desistido de suas caminhadas matinais que tanto amava. Quando descobriu esses 3 alimentos e começou a incluí-los gradualmente na rotina, junto com caminhadas curtas, a transformação foi impressionante. Entre os meses, seu João não apenas voltou às caminhadas matinais, como também começou a ajudar a esposa no jardim e voltou a brincar de correr com os netos no quintal. Sinto que ganhei 10 anos de vida de volta, ele costuma dizer. E o mais incrível? Ele começou com mudanças simples. Substituiu o café da manhã por iogurte com frutas, incluiu sardinha no almoço 2 vezes por semana e adicionou espinafre às refeições. Dona Carmen, de 72 anos, que trabalhava como costureira, também tinha uma história similar. Após anos sentada na máquina de costura, suas pernas haviam perdido muito da força e flexibilidade. Ela sentia dores constantes e tinha medo de cair, especialmente à noite quando ia ao banheiro. Mas, quando começou a seguir essas orientações alimentares e incluiu exercícios suaves de alongamento na rotina, sua vida mudou completamente. Hoje, aos 75 anos, Dona Carmen caminha 3 quilômetros todos os dias, participa das aulas de dança da terceira idade no centro comunitário e até voltou a viajar para visitar os filhos em outras cidades. Nunca pensei que pudesse me sentir tão forte e independente novamente, ela conta emocionada. O poder da prevenção é importante entender que cuidar das pernas não é apenas sobre tratar problemas existentes, é sobre prevenção. Muitos de vocês podem estar pensando, minhas pernas ainda estão bem, por que me preocupar agora? A resposta é simples. É muito mais fácil manter a força do que recuperá-la depois do perdida. Pensem nisso como cuidar de um jardim. E muito mais simples regar e adubar as plantas regularmente do que tentar reviver um jardim que foi negligenciado por meses. O mesmo vale para os músculos das pernas. Cada dia que vocês nutrem o corpo com os alimentos certos e mantêm uma rotina ativa, estão investindo em um futuro onde a mobilidade e a independência são garantidas, adaptando às necessidades individuais. Entendo que cada pessoa tem suas particularidades e limitações. Alguns podem ter diabetes e precisam monitorar o consumo de laticínios. Outros podem ter problemas cardíacos que limitam certos tipos de exercício. A beleza dessas orientações é que elas são flexíveis e podem ser adaptadas às necessidades individuais. Se tem diabetes, conversem com um médico sobre as melhores opções de laticínios com baixo teor de açúcar. Se tem problemas nas articulações, a caminhada pode ser substituída por exercícios na água ou alongamentos suaves. O importante é não usar as limitações como desculpa para não agir, mas sim como motivação para encontrar alternativas que funcionem para vocês. O papel da família e da comunidade. Uma das coisas mais bonitas que observo é quando famílias inteiras abraçam essas mudanças juntas. Filhos e netos que começam a incluir mais peixes e vegetais nas refeições. Familiares que convidam os pais e avós para caminhadas no parque, que criam um ambiente de apoio e encorajamento mútuo. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos nessa jornada. Compartilhem essas informações com amigos. Participem de grupos de caminhada na comunidade. Troquem receitas saudáveis com vizinhos. Quando criamos uma rede de apoio, os resultados são muito mais duradouros e prazerosos. Monitorando o progresso para manter a motivação, é importante acompanhar o progresso de vocês. Não estou falando de medições complicadas ou equipamentos caros. Observem coisas simples. Conseguem subir escadas com menos esforço? Sentem-se mais estáveis ao caminhar? Têm mais energia no final do dia? Conseguem ficar em pé por mais tempo sem desconforto? Mantenham um diário simples, mesmo que seja apenas algumas anotações no calendário. Hold Kamin High 20 minutos sem cansar, ou subir 2 lances de escada sem segurar no corrimão. Essas pequenas vitórias são combustível para continuar.
e prova de que o esforço está valendo a pena. Superando os desafios, sei que nem sempre é fácil manter novos hábitos. Haverá dias em que a motivação estará baixa ou corpo não cooperará como gostariam. Dias em que as velhas desculpas parecerão mais atrativas do que as novas rotinas. Isso é completamente normal e faz parte do processo. O segredo é não desistir no primeiro obstáculo. Se perderam alguns dias de exercício, simplesmente retomem. Se comeram menos vegetais em uma semana, compensem na próxima. O importante é manter a perspectiva de longo prazo e lembrar por que começaram essa jornada, para manter a independência, a força e a qualidade de vida que merecem. Conclusão e chamada para ação. Parabéns, meus queridos amigos. Chegaram ao final desta jornada e agora possuem os segredos para manter as pernas fortes, estáveis e cheias de vitalidade. Exploramos os 3 alimentos poderosos: peixes ricos em ômega 3, laticínios e vegetais folhosos, que nutrem músculos e ossos, e aprenderam hábitos diários simples que vão amplificar esses benefícios, ajudando-os a recuperar o controle sobre a saúde das pernas como nunca antes. Mas aqui está o ponto fundamental: conhecimento sozinho não muda nada, a menos que vocês tomem uma atitude. Então deixem-me perguntar: qual é uma coisa que farão diferente a partir de hoje? Vão experimentar adicionar sardinhas às refeições esta semana? Fazer uma caminhada após o café da manhã? Ou talvez simplesmente pegar um maço de espinafre? Não é caro. Seja o que for, lembrem-se de que o primeiro passo é sempre o mais importante. E lembrem-se, nunca é tarde demais para assumir o controle da saúde. As pernas de vocês são a base de sustentação. São o que os carrega, os ajuda a explorar e permite que desfrutem a vida plenamente. Ao cuidar delas hoje, estão fazendo um investimento poderoso. Um investimento na independência, na liberdade e na alegria de vocês pelos próximos anos. Deixem-me encerrar com isto. Toda vez que escolhem uma refeição saudável, todo passo que dão, seja fisicamente ou em direção a hábitos melhores, vocês estão fazendo uma declaração corajosa. Não estou desacelerando. Estou apenas começando! Antes de se despedirem, quero fazer um convite especial. Se este conteúdo trouxe valor para a vida de vocês, se inscrever no nosso canal seria uma forma maravilhosa de continuarmos juntos nesta caminhada. Aqui, nossa família está sempre crescendo, sempre aprendendo e sempre se apoiando mutuamente. Vocês não são apenas espectadores, são parte de uma comunidade que acredita que a idade é apenas um número e que cada dia é uma nova oportunidade para viver com força e propósito. E agora quero ouvir de vocês. Nos comentários abaixo, contem-me qual dessas dicas mais tocou o coração de vocês. Já experimentaram alguma mudança na força das pernas recentemente? Que história vocês têm para compartilhar com nossa comunidade? Suas experiências não apenas me inspiram, mas podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para dar o primeiro passo em sua própria jornada de transformação. Lembrem-se, queridos amigos, a saúde é o presente mais precioso que temos. Cuidem bem dela, e ela os carregará através de cada aventura, cada memória e cada momento que realmente importa. Até o próximo encontro, permaneçam fortes, permaneçam ativos e sempre continuem caminhando em frente. Vocês conseguem, e estarei aqui torcendo por vocês a cada passo do caminho.